Olá, professores de dança. Olá, professora de dança, professor de dança. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui de ajuda a você que é professor. Eu estou aqui toda terça-feira, às 1h15, trocando ideias, passando aquilo que eu tenho já de conhecimento para você aí aproveitar e usar no seu dia a dia, geralmente trazendo aqui dicas para você melhorar aí a sua gestão da sua aula. E hoje, de forma especial, eu vim trazer uma prática também. Na verdade, 3 exemplos de como você pode ensinar na prática os movimentos mais complexos relacionados aí à dança, né? E a todo o ensino do movimento. De uma forma, eu queria primeiro, antes de começar aí a falar sobre esse ensino do movimento, queria falar para você que está assistindo que é importante que você depois comente, que deixe aí sua curtida, para eu saber se vocês estão gostando, se eu continuo a produzir esses conteúdos aí para vocês, tá certo? Mas, sem mais demoras, vamos lá. Vamos falar então sobre essa construção, né, do movimento complexo, de como eu ensino, de como eu faço que o meu aluno aprenda um movimento complexo. Então, antes da gente falar como a gente ensina, é legal a gente entender o que é um movimento complexo. O movimento complexo é todo aquele movimento que ele precisa ser aprendido, que ele não é natural. Então, são movimentos construídos e, geralmente, eles têm necessidade de uma coordenação motora bem intensa, uma coordenação motora que você vai precisar coordenar braço, perna, cabeça, tudo junto. Esse é uma discriminação aí do movimento complexo. Também é um movimento complexo quando ele requer equilíbrio, trocas de direções. Tudo isso vai tornando o movimento mais complexo. E esse é o assunto de hoje aqui, para a gente falar e aprender 3 maneiras, né, de 3 movimentos complexos. Eu vou ensinar todo esse processo para você ensinar de forma efetiva, de forma que realmente o seu aluno consiga aprender. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, o movimento complexo, se a gente for pegar o salto como um movimento complexo, a gente não está falando daquele salto puro e simples de só sair do chão. A gente vai falar de saltos onde eu tenho que fazer alguma troca de posição do corpo no ar, por exemplo. A gente também chama de movimento complexo os giros, porque eles trabalham aí com o seu equilíbrio, né? Trabalham com a sua noção aí de estabilidade, o eixo do corpo. Então precisa de um conhecimento anterior para que você consiga realmente fazer. Olá, pessoal do Jazz for Fun aí. Um beijo, saudade de você, hein? Léo também que está aí, um abraço. Então, pessoal, a gente só precisa também ter o cuidado de que a gente vai falar de movimento complexo, mas isso também vai depender do nível do seu aluno. Às vezes o que é um movimento complexo para um aluno de um determinado nível não é complexo para um outro, porque ele já construiu a base. Então, o movimento complexo também está relacionado ao padrão de movimento, o padrão do comportamento motor que o seu aluno já adquiriu. Então, se ele é um aluno mais avançado, o que é complexo para ele é uma coisa. E um aluno iniciante, o que é complexo para ele é uma outra coisa. Então, são vertentes realmente diferentes que você precisa considerar. Mas, de uma forma geral, o movimento complexo sempre vai envolver a questão da coordenação, do equilíbrio, as trocas de direção e também a variação de velocidade e estilo. Inclusive, todas essas variantes você tem que saber o momento de colocá-las para que você não ultrapasse a maneira de ensinar. E aí faça com que o seu aluno tenha algum prejuízo nesse processo aí de aprendizagem. Então, vamos lá para efetivamente como é que eu faço para ensinar então um movimento complexo. A melhor maneira da gente fazer isso é seguindo o que a gente conhece como progressão pedagógica. Então, se você já ouviu falar, já conhece o que é isso, não chega a ser uma novidade para você, mas a gente vai falar aqui alguns detalhes que são bem legais para a gente entender. E se você nunca ouviu falar da progressão pedagógica, vamos entender o que ela é. Como o próprio nome já sugere, progressão, eu vou sempre partir de um
de um básico, né, de um movimento base, daquele movimento que eu quero chegar final. Então eu vou partir do básico para o avançado, ou seja, eu vou partir do simples para o complexo. Por isso o nome progressão. E por que pedagógica? Porque essa progressão vai ter uma linha lógica. Os elementos que vão sendo colocados, a ordem que os elementos vão sendo colocados, vai fazer toda a diferença no aprendizado final. Então, olha que interessante isso. A progressão pedagógica vai fazer com que o meu aluno, por exemplo, rode uma pirueta de forma consciente. Mas para ele chegar aqui nessa pirueta, ele vai ter que ter passado por todo esse processo, ou seja, por toda a progressão, por todos os exercícios preparatórios que vão realmente fazer com que ele, no momento que tenha que rodar a pirueta, ele saiba exatamente o que vai fazer. Ah, Maurício, isso é uma fórmula? É, exatamente isso. É uma maneira de você ensinar movimentos complexos e fazer o seu aluno trilhar o caminho certo para chegar onde ele precisa chegar. E aí, é legal você pensar o seguinte, para você criar uma progressão pedagógica, você faz o contrário do caminho que o aluno vai fazer. Você vem em sentido contrário, você pega lá do movimento final, aquele gesto motor que você quer que o aluno faça, né? Pegando o mesmo exemplo aí da pirueta, se você pega esse mesmo exemplo, e aí você vai retornando e vai tirando os elementos dificultadores e vai tornando cada vez ele um movimento mais simples. E aí você entende qual é a cadeia de movimentos para chegar lá. Como é que você vai fazer isso? Justamente você precisa saber o movimento final, ou seja, qual é a meta, qual é o local que você quer chegar, qual é o movimento final, e aí você vai desmembrando ele em movimentos mais simples e coloque numa ordem lógica para que o seu aluno possa perceber aonde ele vai chegar. E não precisa ser segredo para o seu aluno. Isso não precisa. Ele pode saber que aquele exercício é um preparatório para o próximo. Inclusive, eu costumo fazer da seguinte maneira. Quando eu estou fazendo, por exemplo, um preparatório aí de pirueta, eu já digo que o exercício é um preparatório para a pirueta. Porque os meus alunos geralmente já sabem, né, o que é uma pirueta, ou já viram alguma vez, ou até eles mesmos já de forma assim espontânea já fizeram, né? Então, eles vão entendendo que essa progressão vai levar eles até chegar lá na pirueta. Então, isso é que é o legal. Ok? Então, vamos pensar aí nessa progressão da seguinte maneira. Você só vai, né? Você já entendeu que você vai pegar do movimento lá inteiro, o movimento completão lá, e vai desmembrar. E aí, desmembrado, como é que você faz para passar de um nível para o outro? Você vai acrescentando um a um os elementos que vão dando dificuldade a ele. Por exemplo, você começa fazendo uma parte e depois você coloca nele a parte de equilíbrio. Depois você coloca a parte de equilíbrio junto com uma parte que você, por exemplo, vai mudar de direção o movimento. E aí depois você coloca esse movimento que já tem equilíbrio, já tem mudança de direção e agora você acrescenta um deslocamento. E assim você vai acrescentando até que chegue lá no movimento final que você deseja que o aluno faça. Certo? Então, a progressão pedagógica, você só vai trocar o nível do seu aluno dentro da progressão depois que ele tiver já conquistado o nível anterior de forma perfeita. Então, por exemplo, você não vai passar para o seu aluno para fazer um passé com relevé, né, pensando lá na pirueta lá na frente, se ele ainda não faz um passé, pied plat, né, com o pé no chão, com essa ponta do pé e o joelho bem elevado, por exemplo. Então você vai esperar com que ele domine esse movimento para que em seguida você passe, por exemplo, a fazer o passé com relevé. Aí se você vai usar a barra como auxiliar para isso, ou se você vai usar isso direto no centro, aí você como professor vai conseguir perceber se o seu aluno tem condições ou não. Inclusive, esse é um grande benefício do uso da progressão pedagógica. Porque você vai saber a hora de mudar e você vai perceber o nível da turma.
Todo mundo já consegue fazer aquela parte da progressão? Não, só a metade está fazendo, a outra metade não. Então você vai fazer nesse jogo para saber a hora de avançar com a turma e também para reconhecer se a turma não precisa voltar. Vamos supor que você tenha pego aí a turma no início do ano, uma turma que já vem, não é mais iniciante, já vem com alguma carga, e você imaginou que elas, por exemplo, soubessem fazer aí um balanceio do balé clássico. E aí quando você vai ver, vários elementos do balancê ainda são confundidos, os braços são confundidos, os pés não esticam. Então o que você faz? Você volta um passo atrás na progressão pedagógica para que o aluno tenha de novo a conscientização do movimento e aí sim depois você segue nessa progressão até atingir onde você quer. Ok? Então, de uma forma geral, a progressão pedagógica, você tem que pensar essas coisas, né? Esses detalhes que você precisa pensar quando vai criar uma progressão. Você vai partir do movimento final e vai vir desmembrando até ele ficar bem simples. E o seu aluno vai percorrer o caminho ao contrário. Vai do bem simples e vai adicionando as dificuldades até chegar no movimento final. E você, como professor, vai estar sempre de olho para saber se ele já pode passar para o nível, né, mais avançado, entre aspas, aí, ou se ele continua nesse nível anterior. Tá certo? Então, vamos ver na prática uma progressão pedagógica? Eu falei que eu vou fazer hoje 3, né? Então eu vou fazer a primeira progressão pedagógica para quem quer ensinar, por exemplo, o balancê, já que eu dei o exemplo aqui do balancê, para quem quer ensinar o balancê do balé clássico, para o seu aluno aí, aquele aluno que nunca viu o movimento. É a primeira vez que ele está vendo o balancê. Então vamos aprender? Hoje eu estou aqui com mais espaço aqui para a gente fazer na prática mesmo. Se você quiser, pode arrastar aí os móveis e faz junto comigo. É uma progressão simples, mas muito eficaz para o ensino desse passo, que é um movimento complexo. Para quem conhece o balancê, sabe que precisa de uma coordenação de braço, perna, cabeça e da dissociação das pernas. Enquanto uma perna dobra, a outra perna vai esticar. Então tudo isso são elementos que eu vou considerar na hora de desconstruir o passo para eu criar a sequência pedagógica. Então, vamos fazer na prática? Então pega um espaço aí, ó, vamos fazer assim. Você vai começar colocando seus pés aí na terceira posição do balé, né? Já que a gente nem aqueceu, não fez nada anterior, não precisa fazer quinta. Pode ser terceira, inclusive uma criança que vai aprender pela primeira vez o balancê, provavelmente ela nem conhece a quinta posição ainda. Pelo menos nessa progressão que eu vou ensinar para vocês. Então, ó, a primeira coisa, a gente desmembrou lá o balancê. Se você não conhece o balancê, ó, o balancê é esse passo do balé clássico que a gente faz, inclusive usa muito nas coreografias. Esse é o balancê. Então, como é que eu faço para ensinar esse passo? Primeira coisa, eu vou ensinar essa dinâmica da troca de pernas. Então eu faço com que o meu aluno isole os braços e ele vai fazer, dá um passo para o lado, fecha a perna atrás e faz um cupezinho com a perna da frente. Fechei. Aí agora eu vou para o outro lado. Dou um passo para o lado, fecho a perna atrás e faço um cupezinho com a perna da frente. Aí eu vou seguir fazendo isso durante as minhas aulas até que o meu aluno mostre que ele já domina. Aqui eu estou considerando que o seu aluno já conhece a posição do coupé, né, sur le coup de pied. Então, mais uma vez, primeira parte da progressão pedagógica do balancê. Dou um passo para o lado, fecho a perna atrás, coupézinho na frente. Dou um passo para o lado, fecho a perna atrás, coupézinho na frente. Então, você percebe que eu eliminei todas as outras partes de dificuldade. Qual seria a segundo ato aí da progressão pedagógica? A gente pode acrescentar, por exemplo, a dissociação das pernas. Enquanto uma perna vai fazer plié, a outra vai fazer o coupé. Então eu dou um passo e faço plié com coupé, acrescentei esse movimento, e aí faço o coupé na frente que eu já fazia e fecho. Dou um passo para o lado, plié com coupé, faço o coupé na frente trocando a perna e fecho. Então a gente já acrescentou mais um elemento que é o plié e o outro coupé, né, o coupé derrière. Então, progressão. Passo 1,
Dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Passo 2. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. E qual seria a terceira parte? Aí a gente pode acrescentar a parte de coordenação, o braço. Então eu vou fazer, o braço vai abrir junto com a perna, fechar junto com o plié, ó. Eu vou dizer para o meu aluno que o braço é igual ao da perna. E aí troco, faço o coupé na frente, permaneço o braço. E piso no chão para ir para o outro lado. Dou um passo, fechei, coupé, plié, coupé na frente, fechou. Ok? Vamos mais uma vez aí, ó. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Para o outro lado, dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Então a gente tem 3 passos aí dessa progressão. Vamos ver os 3? Primeira vez o braço isolado, dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Segundo passo. Dou um passo, plié, coupé na frente. Dou um passo, plié, coupé na frente. Terceiro passo, com o braço. Dou um passo, plié, coupé na frente. Dou um passo, plié, coupé na frente. Aí a gente vai acrescentar mais um detalhe, que é o relevé. Agora a gente vai acrescentar a parte do equilíbrio. Então, com a parte do equilíbrio, dou um passo, plié, subo o relevé, desci. Dou um passo, plié, subo o relevé, desci. Facinho? Então vamos fazer agora todos os passos, ainda falta uma partezinha. Então a primeira parte, dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Dou um passo, fecho atrás, coupé na frente. Segunda parte, dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Terceira parte, com o braço. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Quarta parte, com o relevé. Dou um passo, plié, coupé na frente, desceu. Dou um passo, plié, coupé na frente, desceu. A quinta parte, a gente vai permanecer no equilíbrio. Então, na hora que eu fechar, eu vou permanecer na meia ponta. Então, eu vou fazer, dou um passo, plié, subi, fecho na meia ponta. Dou um passo, plié, subiu, fico na meia ponta. A gente subiu o nível de dificuldade porque eu não desço mais da meia ponta. Então, vamos todas as partes? Primeira parte, dou um passo, fechei atrás, coupé na frente, desceu. Dou um passo, fecho atrás, coupé na frente, desceu. Segunda parte, com plié, dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Dou um passo, plié, coupé na frente, fechou. Terceira parte, com o braço. Dou um passo, plié, coupé na frente, desceu. Dou um passo, plié, coupé na frente, desceu. Com relevé, quarta parte. Dá um passo, sobe, desce. Dá um passo, plié, e sobe e desce. Permanecendo no relevé, a quinta parte. Dou um passo, plié, subiu, ficou em cima. Dou um passo, plié, subiu, ficou em cima. Certo? E aí a gente pode acrescentar, para fechar essa progressão pedagógica, a mudança de direção. E aí a gente completa o passo. Então agora, ao invés de só eu fazer de frente, eu vou fazer mudando a direção. Dou um passo, plié, subiu, fico relevé. Dou um passo, plié, subiu, fico relevé. Virou, subiu, ficou. 2, subiu, ficou. Vou virando. Cada hora para uma direção. Isso vai acrescentando o nível de dificuldade. E aí o meu aluno completa essa progressão pedagógica. Então vamos fazer uma vez a progressão completa do balancê.
Viram que a gente saiu de um movimento super simples e chegou num movimento complexo, onde precisa de coordenação de braço e perna, precisa de equilíbrio e ainda faz mudanças de direção. A gente ainda poderia acrescentar aí um deslocamento, mas como aqui o meu espaço é pequeno, eu não vou fazer com deslocamento hoje, tá certo? Vamos fazer então a progressão pedagógica toda para a gente entender isso aí? Então vamos lá. Preparo com a minha perna direita aí na frente e ela vai sair. E eu vou fazer número 1 da progressão. Dou um passo, fecho atrás, com o pé na frente, desceu. Dou um passo, com o pé atrás, com o pé na frente, desceu. Segunda parte com o plié. Dou um passo, plié com o pé na frente, desceu. Dou um passo, plié com o pé na frente, desceu. Terceira parte com o braço. Dou um passo, plié com o pé, subiu, desceu. Dou um passo, plié com o pé, sobe com o pé, desceu. Quinta parte com relevé. E 1, relevé, desceu. E 2, relevé, desceu. Próxima parte, sexta parte, ficando em cima. E 1, subiu, ficou em cima. E 2, subiu, ficou em cima. Última parte fazendo a mudança de direção. E vira de lado, subiu, ficou em cima. De lado, fico em cima. De costas, fico em cima. De costas, fico em cima. De lado, fico em cima. De lado, fico em cima. Até completar a volta, ficando em cima. Ok? Conseguiram fazer aí? Tentaram fazer? Essa é uma progressão pedagógica simples e que, olha, às vezes o seu aluno não vai fazer assim, claro que eu fiz aqui tudo num dia só, né, porque eu já sei fazer o movimento inteiro, mas é claro que o seu aluno ele não vai fazer com toda essa facilidade. Você vai levar um tempão fazendo com que ele entenda a primeira parte, depois vai passar para a segunda, pode ser inclusive que ele só chegue na última parte depois de 2 anos, depois de 3 anos, mas o que é mais importante? Que você, professor, saiba qual é a próxima etapa que você quer que ele chegue. E que você observe o quanto ele já caminhou para você saber se você pode ir além ou se você tem que voltar ou permanecer onde está até que ele realmente mostre que aprendeu. E como é que você vai saber que ele aprendeu? Quando ele conseguir fazer sozinho, sem você mostrar, sem você ajudar em nada. Aí quer dizer que ele já está fazendo de forma autônoma, né, sem a sua ajuda. Vamos ver mais uma vezinha? A progressão toda? Tenta fazer aí junto comigo, vamos lá. Ó, vamos começar agora com a perna direita atrás e vou fazer passo a passo, tá bom? Número 1, só a perna. Dou um passo, fechou, com o pé na frente. Dou um passo, fechou, com o pé na frente. Número 2, com plié com o pé. Dou um passo, plié com o pé na frente, fechou. Dou um passo, plié com o pé na frente, fechou. Número 3, com o braço. Passo, plié com o pé na frente, fechou. Dou um passo, plié com o pé na frente, fechou. Número 4, com o relevé. Dou um passo, plié com o pé, relevé, desceu. Dou um passo, plié com o pé, relevé, desceu. Número 5, ficando no relevé. Um passo, plié com o pé ficou em cima. Dou um passo, plié com o pé ficou em cima. Número 6, fazendo as viradas. E dou um passo, plié com o pé, subiu, ficou em cima. Lado, com o pé, ficou. De costas, com o pé, ficou. E 3. E de lado, e de frente, e de frente. Ok? Simples assim. Se você quiser, você pode ir acrescentando cada vez mais detalhes. Fazer com que o braço dance mais, fazer com que ele faça a cabeça por cima do braço. E aí você vai incrementando a partir do momento que você vê que ele já consegue. Certo? Então essa foi uma progressão aí mais direcionada para o balé clássico. Vamos ver uma progressão agora que é mais direcionada para o jazz? Então vamos ver uma progressão agora para a pirueta,
que também serve para o balé clássico, só o formato, que ao invés de ser andedã, a gente faz andeo. Mas, de uma forma geral, a progressão é a mesma. Então, para a gente entender, segundo exemplo aí da progressão. Ó, eu vou começar com o pé junto e vou partir do pressuposto que o meu aluno já vivenciou aí algumas coisas da aula do jazz, por exemplo, já fez standi, algumas coisas assim. Tá certo? Mas aí a gente vai fazer assim, ó. Eu preparo, mesma coisa, ó, isolo o braço para que ele aprenda o movimento das pernas. E aí eu faço passê, corrijo lá a pontinha do pé esticada, a altura do joelho e fecho. E aí lembrando, gente, né, eu não cheguei a comentar na outra, mas espero que vocês entendam, porque a outra é bem direita e esquerda, né? Mas a gente sempre faz a progressão direita, depois esquerda, direita, depois esquerda, tá? Eu não avanço se eu não fiz os dois lados. Por exemplo aqui, fiz passê com a direita, ensinei para o meu aluno a fazer passê, ficou lá equilibrando. Fechou? E aí agora eu vou ensinar o lado esquerdo, o mesmo movimento, certo? Aí, segunda parte, vou conciliar para ele, dessa vez vou botar logo o braço para ajudar no equilíbrio. Então eu vou fazer, ó, braço para frente, o outro para o lado, o braço da frente igual da perna que vai subir o passê. Essa é a informação que eu dou para o meu aluno. E aí quando eu fizer passê, eu fecho o braço, quando eu descer, eu abro o braço. E puxo o passê, fecho e abro. Aí eu posso fazer essa repetição umas 4 vezes, depende de como o meu aluno tiver. E aí a mesma coisa vai acontecer na esquerda. Puxo o passê, puxo o braço e volto. Puxo o passê, puxo o braço e volto. E aí eu vou estar sempre lembrando ao meu aluno que isso é uma preparação para ele fazer a pirueta, para o giro, certo? Então vamos para a terceira parte. Vou fazer, ó, não já ensinei para ele esse braço? Então agora eu vou ensinar para ele fazer o passê com a perna vindo de trás. Então eu vou fazer ponta atrás e vou puxar o joelho, passê e desço. Ponta atrás, o braço vai para frente, a perna vai para trás. Passê e desço. Aí faço a mesma coisa na esquerda. Ponta atrás, passê e desço. Ponta atrás, passê e desço. E aí, com o passar do tempo, eu posso passar para o outro nível, que vai envolver mais equilíbrio, que é o passê no relevé fazendo a meia ponta. Então eu vou fazer ponta atrás, plié, lembrando ó, que no jazz a gente usa esse calcanhar alto, fora do chão. Então eu vou fazer ponta atrás, plié, passê com relevé e descer. Aí também vou fazer uma quantidade de vezes que eu achar que seja necessário para o meu aluno entender. E aí faço o outro lado, ponta atrás, plié, passê com relevé e desço. Então, voltando aí na progressão, eu comecei com o braço isolado, fiz só o passê, tá? Vou fazer só um lado para vocês entenderem a progressão, para não ficar mudando o lado, para vocês entenderem melhor. Aí o número 1 foi o passê, o número 2 foi o braço coordenando com o passê. Número 3, a pontinha atrás e puxo o passê. Fechou. Pontinha atrás, puxo o passê, fechou. Quarta parte, o passê com relevé, e aí eu tenho que fazer o plié atrás. Ponta atrás, plié, passê com relevé e desço. Ponta atrás, plié, passê com relevé e desço. E aí como é que eu posso agora tornar mais complexo? Eu já vou começar a girar a pirueta? Não, eu posso dividir mais ainda, principalmente se os meus alunos nunca fizeram. Como é que eu vou fazer isso? Virando 1/4 de giro. Ao invés de eu girar o giro inteiro, eu giro 1/4 só, porque aí eu vou ensinando para ele qual é o sentido do giro que eu quero que ele gire. E aí o comando que eu vou dar, ó, ponta atrás, plié, e eu vou dizer para ele, o braço que está na frente vai me levar para girar. Então eu vou virar 1/4 do giro. E aí também eu vou virar os 4 lados. Ponta atrás, plié, passê, fechou. Ponta atrás, plié, passê, fechou. Atrás, plié, passê, fechou. E aí, como é que eu faço agora para colocar um pouquinho mais de dificuldade, já que a pirueta já está quase inteirinha? Eu faço um giro um pouquinho maior, o meio giro. Então eu faço ponta atrás, plié, giro a metade e desço. E aí eu já vou orientando a cabeça. Plié, a cabeça olha para onde eu vou parar e desço. E aí, o próximo passo, se o seu aluno já chegou até aqui, seria ele fazer o giro completo.
trabalhando a questão da cabeça. Ponta atrás, plié, um giro completo e desço. Então, essa é uma sequência, né, uma progressão pedagógica para ensinar a pirueta. Então vamos ver de novo passo a passo? Vamos lá, ó. Começando no dia 1 lá da aula do meu aluno, ele nunca fez pirueta. Então o que ele vai treinar? O passé, pied plat. Então, primeira parte. Passé, fechou. Passé, fechou. E aí treina o lado esquerdo. Segunda parte. Vou fazer braço, passé e desce. Passé e desce. Terceira parte, com a ponta atrás. Ponta atrás, passé, desceu. Ponta atrás, passé, desceu. Quarta parte, passé com relevé. Ponta atrás, plié, passé, desceu. Ponta atrás, plié, passé, desceu. E quinta parte, vou fazer virando os 4 lados. Ponta, plié, viro de lado. E ponta, plié, viro de costas. E ponta, plié, viro de lado. E ponta, plié, cheguei de frente. Aí vou fazer a metade da volta. Ponta, plié, metade da volta. Ponta, plié, metade da volta. E aí, por último, depois que já dominei, a volta inteira. E a partir daí posso fazer piruetas duplas, triplas, de acordo com o que eu vou conseguir. Ok? Então, a progressão pedagógica da pirueta. Quer fazer mais uma vez aí junto? Então vamos fazer. Progressão, hein? 1, sol, passé. O número 1, sol, passé. 2, passé com braço. 2. Terceira parte, braço e pontinha, passé. Terceira parte. Quarta parte, o relevé. Ponta, plié, subiu, desceu. Ponta, plié, subiu, desceu. Quinta parte, virando os 4 lados. Ponta atrás, até eu completar o giro. Assim eu vou entender para que lado que eu tenho que virar. Sexta parte, vou virar a metade. E na sétima parte, eu completo o exercício aprendendo a pirueta completa. Ok? Então essa é um exemplo, é claro, que não precisa ser, Maurício, eu tenho que ensinar exatamente assim? Não, você pode ver o que o seu aluno vai conseguir fazer. Se ele já consegue atingir numa aula só, passar do passé com o pé no chão para o passé com relevé, ótimo, você vai adiantar para ele. Mas lembre-se, é a turma que vai dizer essa quantidade. Isso é que é o legal para nossas turmas, para eles entenderem que eles estão evoluindo e eles saberem que tem um lugar para chegar. Tá? Então é bem motivacional também usar a progressão pedagógica, porque o seu aluno vai vendo que tem novidades dentro do mesmo passo. E isso é sempre legal, novidade é sempre motivador. Tá certo? Pra gente terminar e não dizer que eu não falei de outras danças, eu vou fazer uma progressão pedagógica também, que é do touch, que a gente utiliza muito no jazz, mas usa muito nas aulas aí de danças populares, nas aulas até de zumba eu já vi usando, e é também bem legal, porque tem uma progressão bem curtinha, mas que é bem eficiente. Então olha só, a progressão do touch, só pra gente entender de uma vez por todas aí essa progressão. O que é, né, a progressão pedagógica? Ó, eu vou fazer um passo para o lado e vou bater a meia ponta, que é o que a gente chama de touch. E volto e touch. Esse é o passo 1. E eu vou fazer isso aqui, ó. Esse é um passo que eu costumo mesmo usar muito no meu aquecimento de jazz, principalmente para iniciantes. E aí a gente faz ele dobrado. Eu vou 2 vezes, ó. Abriu, pisou, abriu, bate o touch. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Aí a gente acrescenta o braço. Lembra que a gente sempre vai acrescentando alguma coisa? Posso acrescentar o braço, ó. Abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha.
Aí eu posso subir o nível de dificuldade fazendo a troca de direção. Abre, vira de costas, abre, vira de frente. Abre, vira de costas, abre, vira de frente. E aí aonde que eu posso chegar com esse passo? Ele pode, por exemplo, ser a minha preparação para um débulé. Ó, o débulé não é isso? Débulé. Certo? Então, é uma progressão simples de apenas 3 passos e você consegue ensinar um passo que é complexo. Mas você não vai precisar, isso é que é o legal da progressão pedagógica, você não fica um tempão explicando o passo. Não, você ensina já com o movimento. E aí o seu aluno vai fazendo do simples até chegar no complexo e ele vai vendo que tem esse progresso durante todas as aulas dele. Tá certo? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Muito bom estar com vocês aqui, muito legal aí a galera que participou aí ao vivo, que mandou tchauzinho, que mandou joinha aí, mandou um recadinho para mim. Fico feliz de ver vocês. Se você gostou, divulga essa informação aí para os seus amigos, compartilha, pode compartilhar à vontade, que essas lives são exatamente para isso. Um recadinho final é que a partir de semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho aqui o estilo das lives, a gente vai começar a falar de coisas mais específicas ainda. Então, venha pra cá e você vai aprender bastante aqui comigo e aqui com a dança, tá certo? Um grande beijo, nos vemos na próxima terça-feira, às 1h15. Até lá!